Vote pelo SUS. Pela garantia do direito humano à saúde. Olá, estamos iniciando o Vote pelo SUS, o podcast de entrevistas com lideranças de movimentos sociais e organizações populares que lutam pelo direito humano à saúde e pela defesa do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Quem conversa hoje com a gente é a Helena Piragibe, que faz parte da UBM, a União Brasileira de Mulheres. E para começar, então, Helena, a gente gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente um pouco da história e das principais ações que a UBM realiza no Brasil. Olá, meu nome é Helena Piragibe. Vou me autodescrever para facilitar a todas, todos e todes. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, já passei dos 50, dos 60, lá vai. Estou usando óculos com uma camisa branca escrita assim, ó, Vote no SUS, que é a nossa campanha. De formação, eu sou professora e advogada aposentada. E hoje sou uma militante dos direitos das mulheres. Então, Helena, você pode contar para a gente um pouco mais sobre o que é o BM, qual é a história, qual é a trajetória que tem esse movimento aqui no Brasil? A gente dá aquele sorriso, né? Porque o que é a UBM? Gente, a UBM, ela nasce, União Brasileira de Mulheres, ela nasce lá naquele período da redemocratização do Brasil. Naquele momento ainda estava na ditadura, mas já saindo para a redemocratização, né? Na metade dos anos 70 e os anos 80, que precederam as grandes mobilizações que nós chegamos à Constituinte. Dizer para vocês que a União Brasileira de Mulheres ela foi construída nesse processo, entidades de movimentos de mulheres, elas se reuniram, né, para poder, criar uma nova entidade. E muitas mulheres chegaram de onde? Elas estavam exiladas, outras eram presas políticas, que começaram a ser liberadas, porque houve uma abertura política, né, e vieram e se organizaram, se movimentaram. E nesse processo de redemocratização do Brasil, também havia o movimento sanitarista. Aí juntou o movimento de mulheres com o movimento sanitarista. E desse movimento começa a haver uma série de mudanças, uma série de transformações dentro da nossa sociedade. E aí nós fizemos, em 87, lançamos a revista Presença da Mulher. Essa revista Presença da Mulher, ela foi o start para reunir as entidades emancipacionistas, as entidades de mulheres que estavam ali querendo se organizar. E aí, em 1988, em agosto de 88, mais de 1.000 mulheres se reuniram no primeiro Congresso Nacional das Entidades Emancipacionistas, que foi em Salvador. E assim nasceu a UBM. É importante a gente frisar que, quando nasce a UBM, nesse processo de redemocratização, né, juntamente com o movimento sanitarista, eu vou dizer para vocês quais eram as bandeiras de lutas, aí a gente vai ficar assim, gente, as bandeiras de lutas, vê se está diferente. Era a violência doméstica, o combate à violência doméstica, a igualdade salarial, mais creches para a autonomia das mulheres, cotas de candidatura de mulheres, fim das revistas que eram feitas nos corpos das mulheres, nas fábricas e no comércio. É isso que elas queriam, porque as mulheres eram revistadas ao entrar nessas empresas. Saúde, mais direitos reprodutivos e os direitos sexuais. Então, direitos reprodutivos e direitos sexuais estavam na pauta do movimento de mulheres. E a descriminalização do aborto. Ou seja, a gente tem no Código Penal de 1940, né, o aborto legal para pessoas dos 3 casos, né, que sofrem algum tipo de violência, etc. Mas as mulheres já lutavam pela descriminalização. Por quê? Só naqueles 3 casos que poderiam ser feitos os abortos, né? Por que era essa luta? Porque as mulheres morrem.
quando fazem um aborto clandestino. Então já tinha essa consciência das mulheres, né. Também o que facilitou nessa época foi que em 1975 a ONU instituiu o Ano Internacional da Mulher. Isso foi a gota d'água que faltava para que todo mundo entrasse para que os movimentos entrassem em ebulição, aquela efervescência toda, né. É importante falar também para a gente, quando a gente fala desse início dessa construção mais efetiva, mais organizada do movimento de mulheres, é que nesse processo da Constituinte elas fizeram a Carta da Mulher Brasileira. Inclusive, é bom a gente lembrar que foi aproveitando o modelo que as mulheres falavam do que elas queriam de saúde, que era o quê? O modelo de serviços públicos de saúde coletiva e assistência médica integrada. E assim nasce o SUS universal, integral, com equidade, e o controle social estava já na participação social entre mulheres e saúde, no movimento também da saúde, e que na 8ª conferência foi consagrado a participação social. Então, assim nasce a UBM como entidade emancipacionista, e aqui, ó, por um mundo de igualdade contra toda opressão, porque a nossa luta é contra a opressão de classe, de gênero e de raça. Essa é a UBM, que hoje está aqui, fez agora em agosto 36 anos. Uma entidade que segue a corrente emancipacionista, que luta pela emancipação das mulheres, mas não só pela igualdade, pela equidade, por direitos, mas também a emancipação de toda a sociedade. Somos 52% da população. Como que você vê a presença da mulher e os direitos das mulheres a partir da Constituição de 88, e inclusive sobre toda essa situação da saúde que você levantava também, né, e como nesse período, que é o período de história da UBM também, como que você percebe, assim, os avanços e alguns retrocessos, e como que os desafios se renovam também nesse período para o trabalho e para a articulação, para manter a necessidade de articulação constante das mulheres também? A gente fica muito assustada, né, quando viu agora, as bandeiras das mulheres, a luta das mulheres nos anos 80 e 90 ainda continuam sendo as bandeiras atuais. Continuam sendo as bandeiras atuais. Avançamos? Sim, nós avançamos. Avançamos porque a gente não podia, a gente só veio votar em 1932, né. Então, de lá para cá, a gente foi avançando a passos lentos, mas a gente avançou muito, avançou bastante, e a gente tem que reconhecer que avançou, foi a partir dos governos progressistas, de 2002. Aí, nós tivemos um grande avanço, e um dos maiores avanços que a gente teve na nossa luta foi a questão da Lei Maria da Penha. Ela rompe, né, com aquela dicotomia entre o público e o privado, né, porque antes bater em mulher era naturalizado, né, era coisa que ninguém se metia, ninguém mete a colher, que a gente usa esse termo, né. O avanço, né, da política progressista que nós chegamos a essa lei, hoje há uma mudança na concepção da violência, não é, e uma chamada da população, uma chamada da participação da sociedade, né, para isso. Então a gente avança, 1 passo, 2 passos, mas a gente não pode se acomodar, porque nenhum direito é eterno. O direito é transitório, depende da política, depende dos governos, que a gente perde os direitos conquistados. E as mulheres nunca tiveram um direito que saiu da mente de algum iluminado, deputado, parlamentar, que vamos fazer essa lei que eu adoro mulheres, vamos fazer assim. Nunca. Todos os direitos que nós temos hoje são direitos que foram conquistados com a luta, com a organização das mulheres. E, nesse sentido, a UBM se insere nessa etapa das lutas, porque a nossa luta é constante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
É importante que a gente diga isso. Então, tá lá, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais. Então, o direito humano à saúde está lá consubstanciado dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito à vida, a uma vida com segurança, uma vida com alimentação, uma vida onde a pessoa possa dispor de um sistema de saúde, que é o SUS, o melhor sistema do mundo, universal. Não é gratuito, porque a gente paga impostos, mas é para todas, que antes não era para todas as pessoas. Era só para quem tinha carteira assinada, e muita gente não sabe disso. Sabe, Marcelo? As pessoas não sabem disso. Que o SUS é uma conquista da participação social. O SUS é uma conquista da sociedade brasileira. O SUS hoje ele serve de inspiração para outros países do mundo, através do nosso controle social, né? Das importantes reflexões que é necessário fazer com a população como um todo, é quando a gente fala em saúde, você já trouxe 2 elementos bem relevantes, que é tanto a reforma sanitarista quanto a declaração agora, né, dos direitos humanos, que já ali já situam um conceito muito mais amplo de saúde, né. Enquanto fórum, assim, como que a gente entende a saúde? Ajuda a gente a falar um pouco sobre isso. Eu acho que falta para a gente, população, né, nós que somos usuários, né, do SUS, a exata compreensão do que seja o Sistema Único de Saúde, o que que é a saúde. Primeira discussão do que é saúde. Saúde é só ausência de doença? Não, saúde não é só ausência de doença. E lá, a própria ONU já colocou naquela época, que nós estamos repetindo, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Bem-estar físico, mental e social. O artigo 196 da Constituição Federal diz lá: saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, quando a gente fala de SUS, a gente está falando de saúde, é bem-estar. Que você tem de bem-estar na sociedade? É você ter uma vida que você se alimenta. Se você passa fome, e essa é a luta das mulheres contra a fome, se você sofre racismo, você tem o completo bem-estar de saúde? Você não tem o completo bem-estar de saúde. Se você não está trabalhando, está desempregado, está faltando alimento, você não tem um completo bem-estar. Se você também não tem direito ao lazer, você também não tem um completo bem-estar social. Então, as determinantes sociais, políticas e econômicas, elas determinam esse bem-estar, que a gente tem que lutar para que essas determinantes possam ser atenuadas com as políticas públicas de Estado, que é a nossa luta por política pública de Estado, né? Para poder a gente avançar na nossa saúde. E aí, quando você fala de SUS, sabe, Marcelo, eu até lembro que eu estava dando uma palestra numa empresa aqui no Rio de Janeiro, uma empresa estatal, grande e tal. Aí eu falei do Sistema Único de Saúde, que eu quase que apanhei, viu. E as pessoas não entendem o que é realmente o SUS, né. A gente está falando de saúde. Então ela falou que não que o SUS era isso, era aquilo, mas e muita gente também diz que não usa o SUS, porque tem um ótimo plano de saúde. Gente, o SUS está em tudo. É importante a gente ter uma compreensão exata do que é o SUS, não é? O SUS ficou muito conhecido durante a pandemia, né, Marcelo? E até o Conselho Nacional de Saúde também ficou muito conhecido, por causa da luta travada pelo controle social para poder salvar a vida das pessoas. Se não tem o Conselho Nacional de Saúde, a gente teria muito mais que 700 mil mortos, não é? Então, foi a ação rápida, imediata, incansável do controle social, da participação social, foi que levou a gente a atenuar esse número de pessoas de óbitos, né, de pessoas que infelizmente morreram, né. Aí que você fala: onde tem SUS? A gente estava falando ainda há pouco, né, nos supermercados. Sabia que quando você vai ao supermercado, você está
usando o SUS? Nas lanchonetes, restaurantes, quem é que faz a fiscalização dos alimentos? Quem bota o selo de qualidade? Aí você vai: "Ah, mas só isso". Se não tivesse a Anvisa, se não tivesse a Agência Nacional de Vigilância para poder ver os tipos de alimentos, a gente estaria intoxicado, não é? Poderia ter uma série de doenças nas viagens de férias que a gente sai, nos aeroportos, nos portos, nas rodoviárias, também há fiscalização, inclusive para controlar os vetores que possam entrar de um país para outro, a fiscalização dos resíduos sanitários, né. Quando você está usando a água da sua casa para consumir, para consumo próprio, né, a água que chega, ela tem a fiscalização da Vigilância de Saúde Ambiental. Aí se você for falar, e nas farmácias também tem, nos postos de vacinação. E aí o que mais leva, assim, a gente a ficar surpreso é que é? Até no veterinário, quando a gente leva nosso cachorrinho, é a vigilância a zoonoses, né, a vigilância sanitária de zoonoses, né, na imunização dos animais, na castração, no controle de pragas. Então, é a saúde preventiva. O SUS faz a saúde preventiva. Isso evita o quê? Doenças. Isso evita mais problema de saúde para as pessoas. Então o SUS realmente é completo. Hoje que a gente um dos grandes entraves que nós temos são a questão das fake news, né, e a gente tem que combater essas fake news. E a gente tem um orçamento que às vezes a gente vai diminuindo, diminuindo, e isso vai prejudicando os atendimentos nos postos de saúde, nos espaços públicos, inclusive nos locais onde a gente precisa ter esses postos de vigilância para poder atender a saúde da população no sentido da prevenção. Quando a gente fala de SUS, quando a gente fala em vote pelo SUS, é a gente também perguntar para os nossos candidatos e candidatas, né, como eles entendem a saúde pública, como eles entendem também que é possível melhorar esse sistema, que ele precisa de melhorias constantes, né, e como que a gente consegue avançar nesse sentido. A eleição é municipal. E é no município que a população recebe as políticas públicas. É a mais importante, eleição. Além de ser preparatória para outra, que a gente fala politicamente, né, mas do ponto de vista de políticas públicas, porque o sistema SUS ele é tripartite. Então, ele vem do governo federal, aí vai para o estadual e municipal. O governo federal, ele dá as normas. Mas ele é executado pelos estados e pelos municípios. Então, quando você elege um vereador, você elege um prefeito, você tem a responsabilidade se essa pessoa vai lutar pelos seus direitos, por políticas públicas que possam atender as pessoas que estão precisando da saúde pública. Então, a partir daquele momento, com tantas fake news, com a política negacionista que se estabeleceu no âmbito da questão das vacinas, com a desconstrução do Sistema Único de Saúde por falta de interesse de um governo que não estava interessado na saúde da população, não é? Então, ele chega no momento em que as pessoas têm consciência. Se você é candidato, candidata, e você fala do SUS, isso desperta o interesse maior da população, porque as pessoas estão antenadas, porque elas usam o Sistema Único de Saúde. Aliás, é importante, olha, campanha Vote pelo SUS, eleições 2024, que as pessoas entrem no site do Fórum DH Saúde, vai lá, procure campanha Vote pelo SUS nas eleições municipais, leia para você ter uma consciência do que está acontecendo e assina o abaixo-assinado. E fala lá para o seu candidato, veja lá se ele está comprometido com esse sistema, que sem saúde não há produção, né, uma coisa vai levando a outra, né. Então a gente tem que cuidar também do meio ambiente. A saúde também se refere ao meio ambiente. A saúde também se refere às violências contra as mulheres, as violências que estavam muitas vezes invisíveis, né, lá no passado, mas que hoje, com as campanhas que nós temos, e agora há uma diversidade de campanhas para chamar a atenção das pessoas da necessidade de mudança no comportamento social,
Então a gente reforça também, né, Helena, a importância das pessoas procurar os espaços de participação, participar nas nossas comunidades, como forma também de ajudar a construir e ajudar também a dar conta das demandas que a gente tem, né? A participação social, ela faz um elo entre a demanda real da população e as políticas para chegar lá no gestor, que são as políticas públicas que eu quero. Então, se as pessoas não participam, não estão organizadas, elas não conseguem levar a sua demanda. Então, é importante, se você quer combater a, a desinformação, a propaganda de fake news, também é bom combater a compra de votos, né? O racismo, a intolerância religiosa, o capacitismo, a LGBTfobia, todos os tipos de violência contra as mulheres e as pessoas, as crianças, as pessoas. Você está fazendo um pacto de vida. Então, organizada, as pessoas organizadas nas suas entidades, elas conseguem. A UBM é uma entidade que, como a nossa luta é contra todo tipo de opressão, então todas as nossas bandeiras elas se referem, elas estão interseccionadas dentro da saúde. A gente é uma entidade nacional. O que a UBM faz? Ela vai estar na luta do cotidiano da mulher daquele local. E são situações diferenciadas. As mulheres quilombolas têm uma realidade. As mulheres indígenas têm outra realidade. As mulheres negras, as mulheres com deficiência, as mulheres em situação de rua, as pescadoras, as mulheres do campos, rios, florestas. Todas as mulheres, não é? E aí tem outras especificidades de mulheres, elas têm que ser trabalhadas dentro do seu território com políticas públicas especiais. E aí, o que a nossa entidade faz, a União Brasileira de Mulheres? Ela organiza as mulheres para o debate, ela organiza as mulheres para ir nas câmaras de vereadores, para ir à prefeitura, para poder fazer movimentos na cidade que levem o gestor a se sensibilizar com as demandas daquelas pessoas. E na questão das mulheres, você vê que até a nossa luta lá atrás, ela também foi responsável pela criação da política de atenção integral à saúde da mulher, na década de 80, que depois virou uma política, né, nacional de atenção integral à saúde da mulher, né? É o paísmo e o pinaísmo. Então, e ali todas as mulheres estão presentes. E hoje o pinaísmo fez 20 anos e já está na hora da gente fazer a revisão da pinaísmo, da política, né? Porque houveram avanços nesses 20 anos, houveram mudanças na sociedade, que a sociedade não é estática. Então, essas mudanças fazem com que a gente vá mudar a política, acrescentar as novas demandas na política, né? Então, como é que faz se alguém quiser saber mais informações, quiser participar? Como é que é um pouco assim essa organização para quem quer conhecer melhor a UBM e participar também do trabalho dela? Como é que faz? Primeiro que será bem-vinda, né? Todas as mulheres, as lésbicas, as mulheres trans, as mulheres marisqueiras, as mulheres das comunidades tradicionais, as extrativistas, também acrescentando as outras que a gente já mencionou atrás, todas são bem-vindas. E a gente hoje se organiza dentro dos nossos movimentos, nas redes sociais, vocês nos encontram. Aí a gente está no Instagram e a gente está no Facebook. É só mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato com vocês. União Brasileira de Mulheres. Aí a gente tem União Brasileira de Mulheres em vários estados, né? E tem a UBM Brasil, que é aqui, tem a direção nacional presente ali, né? Então, a gente faz parte também da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Está tão grave a questão da violência contra a mulher e que a gente está judicializando, não é? Entrando nos processos como amigo da corte, amicus curiae, ou então fazendo interpelações.
E dessa forma, a gente vem buscando melhorar o atendimento às nossas lutas, né, fazer com que a lei seja cumprida. O objetivo é fazer com que a lei seja cumprida, que a mulher tenha dignidade, que os direitos humanos dela sejam respeitados e que ela possa ter uma vida livre de dor, livre de sofrimento, com direito a trabalhar, com direito a ir e vir. E hoje nós estamos com essa campanha, né, Vote no SUS. Essa campanha saiu de várias reuniões. A gente discutiu bastante para chegar ao abaixo-assinado que está ali. Mas, resumindo tudo, é participação social e democracia. Sem isso, não há vida, sem isso, não há SUS, sem isso, a gente encerra a nossa luta. E é isso que nós não queremos, porque é essa luta que dá a vida para nós todas, essa luta que nos anima a continuar e mudar essa sociedade. Obrigada. Muito bem, chegamos ao final desse episódio do Vote pelo SUS. A gente agradece a Helena por compartilhar sua experiência com a gente e reforçamos que a nossa participação e engajamento são fundamentais, né, Helena, como você acabou de dizer, para fortalecer e para melhorar o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio. Para fortalecer a luta pela defesa do SUS, convidamos você a compartilhar esse podcast com seus contatos, acompanhar os próximos episódios e contribuir no debate com candidatas e candidatos sobre o futuro do SUS em nossos municípios. Até o próximo programa. Você acompanhou o podcast Vote pelo SUS, um programa do Fórum Direito Humano à Saúde. Acesse o site forumdhsaúde.org.br e conheça mais sobre as organizações que fazem parte do Fórum e nossas propostas para fortalecer o compromisso com o SUS nestas eleições.